Opa, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um gatilho muito importante na minha jornada de fé, ou melhor, na minha jornada de dúvida. Algo que marcou o início do meu questionamento sobre a existência do Espírito Santo. Durante anos eu fiz tudo o que me ensinaram. Eu orei, eu jejuei, eu subi monte, participava de vigílias, sempre buscando ansiosamente o batismo com o Espírito Santo. Sim, aquela experiência mística de falar línguas estranhas. Só que, infelizmente, ou felizmente, isso nunca aconteceu comigo. Durante muito tempo eu vi pessoas do meu lado vivenciando tudo aquilo. Todas aquelas línguas estranhas, vi um anjo, ouvi uma voz de Deus, e eu nada, literalmente nada. E com tudo isso, eu ficava me perguntando, o porquê que não comigo? O que tem de errado? O que é que eu estou fazendo? Aonde eu estou pecando? E adivinha, sempre vinha as mesmas respostas daquele povo da igreja. Você precisa dar mais liberdade. Você tem que abrir o teu coração. Tem que buscar mais. Se entregar de corpo, de alma, de espírito. Ah, miserável. Basicamente, a culpa é minha. Era sempre minha. Aliás, eles sempre jogam a culpa no próximo. Bom, meus amigos, e com isso eu comecei a ter coragem e comecei a duvidar com mais força. Comecei a fazer alguns testes. Eu comecei a questionar essa tal manifestação do Espírito Santo. Afinal de contas, eu já estava por aqui já. Até que eu comecei a questionar o próprio Deus. Eu comecei a pedir prova, a pedir sinal. E adivinha? Nada. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Silêncio. Total. Meu caro, pode me julgarem. Pode me condenarem. Me crucifiquem. Certa vez tinha uma festa na igreja. Eu acredito que era uma festa. Eu sei que a igreja estava cheia. E foi ali 2002, 2003, se eu não me engano. Aquela parte de, sabe, depois da pregação, aquele povo vai na frente e começa a um orar, e manifestação daqui, e línguas estranhas de lá, anjo aqui, voz de Deus lá, aquela coisa, aquela manifestação toda. E eu estava lá no meio. E adivinha, meu querido? Eu tive a brilhante ideia e eu comecei a forçar. Eu já estava por aqui, eu tive a brilhante ideia de eu vou fazer um teste. Eu vou falar em línguas estranhas. E mais, eu vou me jogar nesse chão aí. Vamos ver o que vai dar nessa coisa aí. E eu forcei. E adivinha, meus queridos? Funcionou. Funcionou. Eu enrolei a língua lá, dei um jeito lá. E caí no chão. E pasmem. O povo acreditou. Todos aqueles que diziam que tinha visão de Deus, que profetizavam, que falavam em línguas estranhas, eles acreditaram na minha mentira. Eu estava completamente consciente. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu só não entendi o que estava falando porque estava enrolando. Aí, meu querido, começou a cair a ficha. Deu-se início dos meus questionamentos, das minhas dúvidas. Daquele dia em diante,
eu comecei a ser outra pessoa. Eu comecei a desafiar. Mas essa minha arte eu fiz mais uma vez em uma vigília onde o pastor Marco Feliciano estava pregando. Sim, aquele deputado federal lá. Ele estava pregando e logo após a pregação, como de costume, né, nas igrejas pentecostal, o povo vai na frente e recebe aquele poder todo, e anjo aqui, línguas estranhas ali, um voa pra cá, o outro sai dando estrela pra lá, pirueta aqui, um agarra no teto. Eu tô exagerando, tá? Tô exagerando. Mas tinha uns malucos lá que eu não tive coragem de fazer, não. Eu só pulei mesmo, só pulei e falei as minhas línguas estranhas. E pasmem, eles acreditaram, cara. É impressionante a mentira, a enganação que é tudo isso, cara. Então, a partir dali eu encerrei essa brincadeira, essa coisa. Já caiu a ficha, eu vi que era tudo uma mentira mesmo. Mas eu fiquei muitos anos na igreja ainda. Mas a partir desse dia, tudo mudou, cara. Aí veio o processo de desacreditar. Daí em diante eu comecei a estudar muito. Eu já estudava, mas eu passei a estudar com mais clareza as escrituras, a Bíblia. Eu começava a estudar com um olhar, com um pensamento mais crítico. Aí, meu camarada, aí eu comecei a perguntar. Aí eu comecei a questionar. E uma das coisas que eles não aceitam é questionar. A partir do momento que você começa a questionar, a desafiar eles, você começa a ser um problema. E dos grandes. Você começa a ser uma ameaça. Um lobo no meio das ovelhas. É claro que isso tudo não aconteceu num estalar de dedo. Foi um longo processo. Até eu chegar hoje aqui. No ano de 2025. Isso foi em 2004, 2005. Que deu esse início desse meu longo processo de desconstrução. Mas uma coisa que me chamou a atenção e eu passei a me perguntar daquele dia em diante: por que Deus não mostrou para eles que eu estava mentindo? Por que Deus, naquela vigília que o pastor estava pregando, por que ele não me repreendeu? Por que Deus não revelou para ele que eu estava enganando todo mundo ali? Eu não sabia da resposta naquela época, mas eu comecei um grande processo de dúvidas. Hoje, obviamente, eu sei a resposta. Não existe. Não era nada. Era só psicológico deles, né? Porque o meu era mentira mesmo. Ou talvez eles também mentiam. Vai saber. Hoje eu entendo que aquela busca desesperada só me causou frustração e muita tristeza. Naquela época me deixou um vazio muito grande. Foi uma decepção muito grande para mim. Mas no fundo foi essa frustração que trouxe a libertação, que se deu início ao processo. E, meu caro, se você também já teve essa dúvida, passou por esse processo de promessas, de cura, milagres,
ou até mesmo de batismo com o Espírito Santo e nunca aconteceu. Sinto muito lhe informar, mas não vai acontecer também. Não existe. É tudo mentira. Hoje eu entendo que aquele vazio, que aquele silêncio todo, para mim, foi a melhor resposta. Talvez seja para você também. Mas enfim, esse foi o início da minha desconstrução. E eu quero fazer outro vídeo falando. Eu tive 3 fases até eu chegar hoje aqui. A primeira foi essa que eu acabei de contar, sobre essa experiência com o Espírito Santo. A segunda fase, que vai ficar para outro vídeo, foi o Jesus místico, o Jesus romano. Esse foi bem quase no finalzinho da minha saída da igreja. Eu me envolvi com o judaísmo messiânico e com o judaísmo tradicional. Então eu fiquei no meio desses dois, estudando, conversando com alguns judeus, com alguns rabinos. Quando me aproximei do judaísmo, isso ficou claro para mim. Eu consegui desconstruir literalmente da figura de Jesus Cristo. Mas eu ainda acreditava na figura de Jesus Cristo, mas como judeu, como um bom judeu que seguia as tradições, seguia as leis, não aquele Jesus romano, mitológico, o Jesus que é pregado aí dentro das igrejas evangélicas. Tem muita diferença, mas ainda assim eu tinha algo ali. Foi aonde que o judaísmo tradicional, eu acompanhava alguns rabinos e eu vi que não tem. A figura de Jesus Cristo não existe mais para mim. Mas isso eu vou entrar em bastante detalhes, como tudo aconteceu em outro vídeo. E foi aonde foi o gatilho que eu saí literalmente da igreja evangélica, do judaísmo messiânico. E a terceira fase era Deus. Levou uma década para mim chegar hoje em 2025, sair da caverna. Como tudo aconteceu, eu vou ter que contar no outro vídeo, porque vai ficar muito longo. Uma década estudando, me dedicando. Eu sei que teve uma época que eu parei literalmente, eu parei por um longo tempo ali, porque eu tava ficando louco, cara. Um emaranhado de coisas confusas, que eu tava ficando louco. Eu tive que parar e me dedicar mais às minhas coisas, a trabalho, às coisas, e esquecer um pouco desses detalhes. Hoje, em 2025, eu me tornei ateu. Não foi uma forma que eu esperava. No começo de ano de 2025 eu passei umas experiências aí que não foi muito bacana. Me causou uma tristeza muito profunda. Mas me deu um gatilho, me deu um despertar. E foi onde, cara, eu preciso sair da caverna, cara. Eu preciso sair da caverna. Eu saí da caverna e eu já vinha estudando muito, sempre questionando, e até hoje eu questiono mesmo, não acredito em qualquer coisa, mas estamos aí. Estou em paz, feliz, muito contente e fazendo aquilo que na verdade eu sempre quis fazer, contar essas experiências, mas eu nunca não achava um porquê. Hoje eu tenho um porquê. Mas enfim, eu já estendi demais.
Daqui a pouco eu já estou falando a segunda e a terceira fase aí da minha trajetória de desconstrução. Esse foi um dos meus testemunhos reverso e vai vir muita coisa. Se esse vídeo te deu um despertar, se tu achou interessante, considere se inscrever no canal aí. E seja bem-vindo. Vamos junto evoluir, crescer e vamos questionar sempre. Um grande abraço e até a próxima. Fui!